Estamos na solenidade, a grande celebração do Natal de Jesus, nosso Salvador, Filho de Deus que assume a nossa condição humana. A oração da igreja diz, para elevar a nossa dignidade. Uma grande celebração iniciada desde as vésperas dos dias de ontem. A igreja está rezando e celebrando o Natal do Senhor. Nosso debruçar orante sobre a palavra, e a palavra vem para a liturgia para ser celebrada. Ela que narra o nascimento do Salvador. E nós na liturgia celebramos esse nascimento, que está anunciado na palavra. Aqui há essa importante junção da palavra com a liturgia. Trazemos para o altar o que anunciamos. Hoje anunciamos o nascimento de Jesus. Trazemos para o altar, celebramos este nascimento. Tivemos missa da véspera, missa da noite, missa da aurora, missa do dia. Então, são 4 liturgias. Então, 4 celebrações. E a igreja, na vida contemplativa, vai rezar as 4. Nos mosteiros, nas nossas comunidades, prevalece celebrar a da noite e a do dia. Poucas vezes celebramos a da véspera, um pouco mais cedo, antes do anoitecer do dia 24, ou a aurora, antes do amanhecer do dia 25. Ficamos mais na liturgia da missa da noite, celebrada ontem, e agora, no dia de hoje, transcorre a missa do dia. Então temos a oportunidade de trazer esse mistério celebrado também para a nossa vida, na medida que nós o celebramos na liturgia, a liturgia é participação nos mistérios divinos. Então, se nós estamos participando dos mistérios divinos, o mistério divino hoje celebrado é o nascimento de Jesus. Então nós trazemos esse mistério divino para a nossa vida. Trazemos o mistério divino do nascimento de Jesus, o Salvador. Com tudo o que significa esse mistério. Fiquei nas meditações, nas reflexões, lembrando o quanto o Espírito Santo precisa nos auxiliar. E às vezes nós temos pouco costume, de ter essa intimidade com o Espírito Santo, que o Papa Francisco, esses dias inclusive, exortou. Vamos conversar mais com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos dando o dom da ciência, para mais profundamente visitarmos os mistérios de Deus. Então no Natal nós somos chamados a visitar os mistérios de Deus. O Filho vai nos revelar. Então, criando intimidade com o Filho, nós vamos aprofundando no conhecimento desses mistérios. E o dom do entendimento. A palavra está aqui, dizendo e anunciando esse mistério. Mas às vezes o nosso entendimento é muito limitado para refletir com mais profundidade, para meditar e até contemplar esses mistérios. O dom da ciência, o dom do entendimento, para não celebrarmos o Natal de forma superficial, transformando às vezes só numa mensagem de momento, mas aquilo que não foi visitado e nem nos visitou. Então, na liturgia somos chamados a visitar de forma orante e profunda o mistério que está sendo celebrado, do Deus que se faz homem. E se deixar visitar por Ele, deixar envolver por Ele. E sairmos testemunhas desse mistério. Se nós entramos na igreja, celebramos o mistério, e quando saímos da igreja, o mistério não continua conosco. O mistério não vai conosco. Por isso a igreja termina sempre a celebração com o ide. Aquilo que foi celebrado aqui, acolhido, vivenciado, não fica guardado aqui. Continua na nossa vida, nos faz missionários do mistério, nos faz anunciante do que foi celebrado.
Então, o Natal sai das igrejas templos, sai das igrejas casa de oração e continua na igreja viva. Nós, batizados, que congregamos na fé para celebrá-lo. Esse Natal repercute no mundo. Porque nós o vivenciamos e nós o testemunhamos. Jesus é anunciado nessas liturgias. A cena mais conhecida, as narrativas mais conhecidas são as da missa da noite, são as narrativas de Lucas, que está retratada aqui no presépio. Maria e José foram a Belém para cumprir as obrigações de um recenseamento. Ali completou-se o tempo, Maria deu à luz. Não tinha lugar para ir nas hospedarias. Ela encontrou um meio naquelas estrebarias, fez ali um aconchego para depositar Jesus, que diz uma manjedoura, cobriu de ternura o filho. José está ali à volta, oferecendo também a sua proteção, naquele momento que Jesus nasce terrenamente em condição desfavorável. Ele chega naquela cidade para o recenseamento e não havia lugar para ele nas hospedarias, não sabemos. E aqui tem que debruçar no mistério. Estavam cheias ou eles não tinham como pagar para entrar? É uma questão que se coloca nos dias de hoje. Os lugares estão ocupados, quem não tem onde morar é porque não tem casa ou porque não tem dinheiro para pagar para entrar na casa. Sabemos que no nosso país sobram casas. Hoje os dados, se você olhar as estatísticas sobre habitação, tem mais casas vazias, não ocupadas, porque não tem quem possa pagar para entrar, do que pessoas que estão no relento, não podendo pagar para entrar nessas casas. Então não tem um déficit físico habitacional, tem um déficit de acesso. Não sabemos se o menino não entrou na casa na hospedaria porque estava cheia, para ali nascer com mais dignidade, ou se não tiveram como pagar para entrar e ele nascer ali com mais dignidade. E no nosso país, justamente nesse mês do nascimento de Jesus, vimos aquele conflito, aquela questão tão absurda da lei das cidades hostis. Uma cidade que impede quem está no relento de ficar até debaixo de um viaduto, colocando ali pedras pontiagudas. E pondo também elementos pontiagudos debaixo das marquises, para que quem está no relento não ocupe nem marquise nem viaduto. Os últimos lugares que restam. E muitos municípios vieram aplicando essa lei, pondo pedras pontiagudas aí por todo lado. Para aqueles que não podem morar, não têm condição de entrar numa casa, para morar com dignidade, nem o relento de ficar debaixo de um viaduto não lhes é concedido na sociedade. Essa é a narrativa de Lucas. Não faltou a Jesus o cuidado materno e paterno de Maria e José. Então olhamos também para o seio da família. Deus ensina, a gente fala, o ensinamento do Natal, para não ser só uma mensagem superficial, conforme já refletimos no início. Quer dizer, o que está nos ensinando, o que está nos pedindo, o que está nos mostrando? Então nos mostra também a dignidade da família. Toda criança tem direito de nascer num ambiente familiar digno, sob os cuidados maternos e paternos de seus pais. Não podemos entrar nessa cultura de filhos avulsos. Nós queremos entrar pelo anúncio da palavra, pelo desígnio de Deus. A família tem identidade. Ninguém nasce avulso. O Filho de Deus não nasceu avulso. Deus chamou Maria para acolher a maternidade, oferecer o seu ventre. Deus chamou José para assumir a paternidade terrena. No sim de Maria e no sim de José, Jesus nasce, que assume a nossa condição humana e nasce.
Nós somos chamados a refletir também sobre a importância e a dignidade da família, hoje às vezes tão desprezada, tão fragilizada, tão banalizada, como está no Evangelho. Muitas vezes casa construída sobre areia, que desaba muito fácil. E ali muitas vezes não tem a palavra de Deus como ensinamento. Ali não tem a graça de Deus como força, que alimenta o amor conjugal e o amor da vivência familiar. Então olhamos também no acontecimento do Natal para a família, olhamos para a dignidade da pessoa, olhamos para a importância da família. Deus está dizendo e dando sinais. Depois o desenrolar da vida de Jesus, que hoje João então não vai falar dessa cena, vai falar da luz verdadeira que veio a este mundo, nos chamando a acolher essa luz verdadeira. A carta aos Hebreus diz: Deus agora fala através do seu Filho. Fala desde o seu nascimento até a sua ressurreição. Toda a vida de Jesus, como ele entra no mundo, como ele vive o mistério da encarnação, o tempo em que ele viveu entre nós no plano da vida terrena, como ele volta da vida terrena para o Pai. Tudo isso precisa ser rezado e meditado. Por quê? Porque aí está a nossa identidade. Que nós somos discípulos. O que Jesus fez e ensinou, nós somos chamados, a configurar. Fazer como ele fez, viver o que ele ensinou. E temos que conhecer com profundidade para perguntarmos sempre: eu estou buscando em Jesus a minha identidade de filho de Deus? Eu estou colocando em prática na minha vida, no meu dia a dia, o que Jesus ensinou? Senão tudo que o mundo oferece aí vai se tornando proposta viável para nós. E São Paulo vai dizer: tudo posso, mas nem tudo me convém. A luz verdadeira que veio a esse mundo entrou na minha vida e me ajuda a enxergar que muito que o mundo propõe não convém a mim, como filho de Deus, discípulo de Jesus. Senão, da porta da igreja, nós entramos no vale tudo do mundo. Os horizontes dos nossos interesses particulares, do nosso egoísmo, do nosso individualismo. Então temos que visitar como Jesus nasceu e como ele viveu. E quando ele entra na vida pública, tem as tentações que ele recusou. Nós vivemos hoje nessa cultura do prazer acima de tudo. Jesus recusou: transforma a pedra em pão, satisfaça de imediato agora sua necessidade primeira. Hoje se prega aí de forma irresponsável a cultura do prazer. Muitas vezes a pessoa não tem discernimento das consequências desse prazer na sua vida. Às vezes instrumentalizando a sua vida, seu corpo, sua dignidade. Viver prazeres, coisas de momento. Muitas delas ilusórias. Depois deixa um grande vazio. A luz verdadeira ainda não entrou na sua vida. Ela não consegue ter, Então peça o dom da ciência, peça o dom do entendimento. Ontem, a carta de São Paulo a Tito, Jesus já veio até nós e nos ensinou a abandonar os prazeres terrenos e a impiedade, e a viver nesse mundo com justiça, equilíbrio e piedade. Veja se nós estamos vivendo com equilíbrio. Veja se nós estamos vivendo com justiça. Veja se nós estamos vivendo com piedade. Se tem o caso dessa lei que não dá à pessoa o direito nem de ficar debaixo de um viaduto, que sociedade que é esta? Que falta de justiça, que falta de piedade, que falta de compromisso com o bem, de reconhecer a dignidade do outro. A luz verdadeira veio a esse mundo e o homem continua, veio para os seus e os seus não a acolheram. Mas aqueles que o receberam, deu-lhe capacidade de tornar filhos de Deus.
Então, se nós o acolhemos na fé, vamos também testemunhar que na graça dele, ele habitando em nós, nos revestindo da sua divindade, nos faz diferente para o mundo. Porque na graça dele vivemos como filho de Deus e agimos como filho de Deus. E temos que nos perguntar, estamos agindo como filho de Deus? Celebrar o Natal hoje é olhar nessa direção. Dele recebemos graça sobre graça, graça por graça. E a graça maior que recebemos dele é ter a capacidade de sermos filhos de Deus. Não existe graça maior do que essa. Isso aí é redenção, é salvação. Agora, uma coisa é ser filho de Deus de nome, outra coisa é ser filho de Deus na vivência, no testemunho. Ser filho de Deus conforme o Evangelho pede. Precisamos, a luz veio ao mundo. É a linguagem de João sobre a vinda de Jesus. A palavra se fez carne. Fala de luz. Depois Jesus recusou também a tentação de ser dono do mundo. Darei todos os reinos. É a tentação da ganância que gera essa desordem social que está aí. Os que querem ser donos do mundo, a ponto, às vezes, de uma injustiça imensa, de ter e ter mais. Darei todos os reinos. Jesus recusou. Ele está ensinando. Se quem não é cristão faz isso, é muito lamentável. Mas se quem é cristão faz, é muito grave. Se quem não é cristão faz, é lamentável. Se quem é cristão faz, é grave, é pecado. O Filho de Deus vai atravessar a vida terrena no despojamento. Não se deixou possuir e dominar pelas coisas do mundo, mas mostrou-se acima delas. Não se escravizou para que também nós não escravizemos. E depois, Jesus recusou também a sede de poder. Mostra que és filho de Deus e pula daqui abaixo. É quem acha que está acima de tudo e acima de Deus. A palavra se fez carne. Deus, para revelar a sua vontade, o seu amor e mostrar o caminho, o Filho está entre nós nos ensinando como somos chamados a viver. Então não podemos isolar o nascimento de Jesus da vida de Jesus. A palavra se fez carne. Deus agora, como a carta da segunda leitura, nos falou pelo próprio Filho. Da maneira como Jesus nasceu, a maneira como Jesus viveu, a maneira como o que Jesus ensinou, é Deus falando através do seu Filho. Hoje nós celebramos e acolhemos o Filho em nós. Para que Deus também fale. Sejamos também instrumento, na graça dele, que Deus possa falar através de nós, não discursos hipócritas. E hoje nós estamos até num ambiente religioso. Muitos discursos de plateias, esquecendo que o povo de Deus é discípulo, não é assembleia de um pregador que se acha fervoroso na pregação, que acha melhor do que todos. O Evangelho é muito mais do que isso. Tem que mudar a pessoa por dentro. Não é só uma falsa piedade. Não é instrumentalização da fé e da vida dos outros. Tem que ser muito mais do que isso. Então Jesus não veio fazer uma cena. A vida de Jesus não é uma hipocrisia. Ele é a verdade. Como a vida do cristão e o discurso do cristão não deve ser uma hipocrisia. Hoje nós celebramos esse Natal, esse acontecimento, esse mistério. Ele é sublime aqui, mas que ele seja sublime na nossa vida também. Que a palavra que se encarnou, se encarne em nós, que ela nos dá a capacidade de ser filho de Deus, nos ajude a viver como filho de Deus.
Que o Espírito Santo seja a nossa força para darmos a nossa resposta num discipulado verdadeiro. Assim seja.